Olá meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas diferenças entre condrictes, que são os peixes cartilaginosos, e osteites, que são os peixes ósseos, especialmente a morfologia externa e características da reprodução. Portanto, bora lá! Começando pela morfologia externa, vamos dar uma olhada nos nossos peixinhos, desde a ponta da boca até o finalzinho da cauda. A boca a gente já vê uma diferença, por quê? Porque a boca do tubarão, perceba, ela é virada para baixo, enquanto a do peixe ósseo, ela vai para frente. Como essa daqui é para baixo, a gente chama ela de ventral, porque ventre é na barriga. Como essa daqui é para frente, nós chamamos de anterior, ok? Continuando, no que seria o pescoço do peixe, o tubarão tem vários buracos que protegem as brânquias, de 5 a 7. Esses buracos nós chamamos de as fendas branquiais. Já no peixe ósseo, nós encontramos uma única abertura que protege as brânquias, que nós chamamos de o opérculo. Ai, como é que eu vou lembrar? Como é que é mesmo abrir em inglês? Ai, abrir, como é que é? Open. Então você vai lembrar que o peixe só tem uma única abertura no seu pescoço, chamada de opérculo, porque open lembra opérculo, de open hérculo. Ai, professor, mas você está apelando. Sim, eu estou apelando, porque para lembrar dos trocentos nomes da biologia, ou você apela, meu amigo, ou ano que vem vai estar vendo o vídeo aqui de novo. Eu não quero você mais vendo vídeo de peixe, tá bom? Então vamos apelar, porque esse é o grande negócio. Seguindo, aí a gente tem a questão das escamas. Todo mundo que é peixe tem escama, apesar de peixe ósseo poder não ter, mas essas escamas são de diferentes tipos, dependendo dos dois grupos. Os condrictes têm escamas do tipo placoide, que tem até aquela substância adentina, tá? Lembra um dente. Já a escama do peixe ósseo não tem nada a ver, não tem dentina, não é chamada assim, e ela pode inclusive ser de diferentes tipos, dependendo da espécie de peixe. Cicloide, ganoide, ctenoide, meu Deus, eu vou parar de assistir agora. Calma, basta saber que tem tipos diferentes e se cair esses tipos aí, reconheça os nomes, ninguém vai te perguntar a diferença, que já tá muito bom, certo? E um detalhe muito importante, a escama dos répteis, tá, mas o vídeo de peixe, sim, calma, a escama dos répteis, ela é queratinosa e ela vem da epiderme. Tá, senhor, por que tá falando? Porque isso é o que nós esperamos. Como a escama é uma estrutura externa, eu espero que ela venha de onde? Que ela venha da parte mais de fora da pele do animal, ou seja, da epiderme da pele. E nos répteis é assim mesmo. Ah, ok, legal. Por que tá falando isso? Porque no peixe não é. No peixe ósseo, a escama é dérmica. O que significa isso? Lembrando que na pele nós temos 3 camadas principais. A epiderme, que é a mais externa, de tecido epitelial, a derme, que é a intermediária, que é de tecido conjuntivo, e a hipoderme, que é a mais de baixo, que é de tecido adiposo, ou seja, gordura samanta. E aí o que acontece? Se a escama é dérmica, é porque ela não vem da epiderme, ela vem da derme, que é a camada do meio, não faz sentido, né? Para quem não estuda não faz sentido, mas eu tô te contando que é assim, certo? Já nos condrictes, parte da escama vem da epiderme e parte da escama vem da derme, daí chamar de dermoepidérmicas, tá bom? Pensando nas origens embriológicas disso, a epiderme, que é a camada mais externa, ela deriva de um folheto embrionário chamado ectoderme, enquanto que a derme vem de outro folheto embrionário, que é a mesoderme. Logo, no réptil, que eu tinha falado antes, a escama vem toda da ectoderme. Faz sentido, porque ela está mais para fora, né, professor? Agora, no peixe, a escama, que é dérmica, vem da mesoderme. Isso não faz o menor sentido. Tu vai, né, acabar marcando na prova que é ectodérmica, a origem da escama do peixe ósseo, e tu vai errar, entendeu? Por isso que tem que se ligar. Já no tubarão, como a escama é dermoepidérmica, é as duas coisas ao mesmo tempo. Parte dela viria da mesoderme, a parte dérmica, e parte dela viria da ectoderme, ou seja, da epiderme. Sim, é chatinho, eventualmente pode cair, por isso que eu estou falando. Eu não estaria desperdiçando o tempo de vocês se não fosse um negócio que eventualmente poderia cair, tá bem? Seguindo, quando os peixes vão fazer cocô, tem uma diferença. Peixe ósseo tem um ânus, um buraquinho por onde sai apenas o cocô. Já no peixe cartilaginoso, pelo mesmo buraco que sai o cocô, também sai o xixi. E é por isso que tu não chama de ânus, a gente chama de cloaca. Então tem essa diferença na anatomia desses dois animais. A nadadeira que fica lá na ponta do bicho, tá? Que a gente chama de nadadeira caudal, nos tubarões
é maior em cima e menorzinha embaixo, enquanto nos peixes ósseos ela é proporcionalmente igual, tanto em cima quanto embaixo. Como o homo é de igual e hétero diferente, nos peixes ósseos é a homocerca e nos cartilaginosos é a heterocerca. Além disso, tem algumas outras nadadeiras que eles se diferenciam. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Ambos têm uma nadadeira dorsal, ambos têm uma nadadeira peitoral, que seria no peito, mas os peixes ósseos têm essa aqui bem para baixo, que é a chamada pélvica, que fica bem ventral. Ambos têm uma nadadeira que a gente chama de anal, apesar do tubarão não ter um ânus propriamente dito, e sim uma cloaca, mas ambos têm uma nadadeira ali perto da saída das coisas. E o peixe ainda pode ter, ósseo pode ter uma segunda dorsal, que falta nos tubarões. Então os peixes têm umas nadadeiras a mais aí, né? Mas dependendo do peixe, pode não ter todas essas nadadeiras aqui, tá bom? Então no máximo vai ter essas, mas às vezes nos peixes ósseos pode faltar uma que outra, certo? Então assim nós falamos um pouquinho sobre a morfologia geral desses peixes e aqui para baixo nós encontramos detalhes sobre a reprodução. Uma coisa que eu queria te fazer, contar agora uma grande revelação na tua vida. Qual? Tubarão tem pinto. Sim, por que eu estou falando isso? Porque peixe não tem. Ah, senhor, peixe não tem pinto? Não, tubarão tem pinto. E o pinto do tubarão a gente chama de clasper. E se é pinto, óbvio que é só um macho que tem, né? E por causa disso, a gente fala que os peixes cartilaginosos, eles são dioicos, eles são que nem nós, eles têm sexos separados com dimorfismo sexual. Por que tem esse dimorfismo sexual? Justamente pelo fato do pinto, do clasper, que só tem nos machos e não tem nas fêmeas. Se tem pinto, vai colocar dentro da fêmea. Logo, a fecundação nos tubarões, ela é interna, ok? E o desenvolvimento é direto, ou seja, tubarão não tem estágio larval. Agora tem um lance muito maluco. Na hora de nascer o filhote de tubarão, é uma loucura. Porque algumas espécies são ovíparas, ou seja, colocam ovos. Algumas espécies são vivíparas, ou seja, dão à luz a filhotes. Como é que eu lembro disso? Paros é de parir. Quem é ovíparo? Pare ovos. Quem é vivíparo? Pare um filhote vivo. E esse aqui, o ovo vivíparo, é o que entra às vezes no imaginário do aluno que já é um pouco mais experiente. Ovo vivíparo? Que é isso? Tem muito aluno que não sabe o que marca a bota ovo vivíparo aí, porque eu não sei o que é, deve ser isso, né? E quase nunca é a resposta, porque é raro. Então seria uma mistura das duas coisas. Um tubarão ovo vivíparo, ele fabrica um ovo, que nem os ovíparos, mas ele não faz a ovoposição, ele retém o ovo dentro dele e esse ovo eclode, a casquinha que ela quebra dentro do tubarão, ele retém os filhotes e depois dá à luz a esses filhotes. Então ele na verdade é um vivíparo, mas ele é um vivíparo cujos filhotes vieram dentro de um ovo que ele fabricou, por isso que ele é a mistura entre os dois e daí é adequado falar ovo vivíparo. Então tem espécies dos três tipos aqui dos tubarões. Já nos peixes ósseos, eu queria te dar uma explicada uma coisa. Tubarão, Chondricte, tem mais ou menos 900 espécies no mundo. Anota aí, 900. Peixe ósseo é 25 mil espécies, ou seja, a diversidade de peixes ósseos é enorme. É o grupo de vertebrados com maior biodiversidade na natureza. Por causa disso, a reprodução pode ser de vários tipos diferentes. E aí, olha só, apesar disso, tem uma coisa que é constante. São dioicos, ou seja, não tem hermafrodita quase em peixe. A maioria tem fecundação externa, o que contrasta com os tubarões que é interna, afinal eles têm pinto. Viu como ajuda a lembrar que tubarão tem pinto? Desenvolvimento é uma loucura. Tem espécies que não têm larva, o desenvolvimento é direto, geralmente as de água doce, enquanto que as espécies marinhas costumam ter uma larva bem diferente dos adultos, que costuma se alimentar do fitoplâncton, e aí se tem larva é indireto. A maioria dos peixes é ovíparo e costuma colocar o ovo grudado num lugar e os pais costumam cuidar muito desse ovo. Filhote de peixe, aquele que é igualzinho ao peixe, mas miniatura, às vezes é chamado de alevina. É muito comum quem tem
aquário em casa e coloca os peixes para reproduzirem e chamar os filhotinhos de alevino. Não seria a larva, tá? Porque o alevino ele é parecido com o peixe adulto, só em que miniatura. Para ser uma larva tem que ter uma morfologia assim muito diferente daquelas, tá bom? E se aquário é água doce. Água doce os peixes têm desenvolvimento direto na maioria dos casos, então nem faria muito sentido mesmo falar que na água doce teria larvas, porque não é, tipo aquário assim, que a água é doce, né? Que não é a regra, tá bom? Então assim, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre a reprodução e a morfologia desses dois principais grupos de peixes. É isso!